Aí na sua vida, sua casa, no seu coração, eu creio que você pode, porque Ele está presente aí. Glória a Deus, está presente aqui também, né? Umas pessoas aqui, apesar da chuva, glória a Deus pela chuva, né? Pessoas do interior, principalmente, precisam da chuva. Cumprimento a todos e todas, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e também com boa noite para você, que nos dá o privilégio que nós possamos anunciar a palavra do Senhor e que ela possa chegar em sua casa, no seu coração, e encontrar um lugar fértil para fazer com que essa semente germine. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 5:1. Amém? Deus. Certa ocasião, ele estava na praia do lago de Genezaré e a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então, avistou 2 barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores que lavavam as redes. Jesus entrou no barco, que era o de Simão, e pediu ao discípulo que o afastasse um pouco da margem, usando o barco como púlpito. Sentado, ele ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vá para as águas profundas e lance a rede. Simão respondeu: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho. Mas se o Senhor está mandando, tem alguma versão que diz, pela sua palavra, vou lançar a rede. Dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco. Ainda assim, os 2 barcos ficaram tão abarrotados de peixes que quase afundaram. Glória a Deus. Sua palavra está lida, Senhor. Fique à vontade para ministrar o que está no seu coração. Queremos nos calar para ouvi-lo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Glória a Deus. É interessante quando a gente lê essa palavra, que a gente percebe que tinham outras pessoas ali, mas parece-me que esta palavra está mais direcionada para Pedro. E analisando Pedro, o comportamento de Pedro, você percebe que Pedro tem um temperamento sanguíneo. Pedro é quente. Ele faz as coisas ou deixa de fazer com muita naturalidade. Todas as vezes que você vai ler aqui, você percebe a atuação de Pedro assim. Ele era um homem sanguíneo mesmo. Tinha um temperamento bem violento, ele era capaz de decepar a orelha, era capaz de negar Jesus, era capaz de andar sobre as águas com Jesus, mas também era capaz de afundar. Então Pedro, ele tinha atitude, às vezes fazia as coisas da forma como ele achava que deveria fazer, mas muitas vezes ele ouvia Jesus, o que Jesus tinha a ensinar, o que Jesus tinha para passar para ele. Isso foi muito benéfico na vida de Pedro, mesmo sanguíneo, mesmo sendo meio esquentado. Talvez eu esteja falando para alguém que parece com Pedro, eu não sei, talvez só lá em casa que tem alguém meio esquentado, não sei, mas eu acredito que em outras casas também tem alguém meio esquentado, né? E esta palavra, por isso, vem falar muito profundamente ao nosso coração. Eu percebo muitas vezes que as pessoas, quando elas conhecem Jesus, elas acham que para andar com Jesus é preciso que haja uma unicidade do Evangelho, né? De levar a pessoa a fazer coisas diferentes, coisas bem contrárias daquilo que o ser humano faz no dia a dia. Mas quando nós lemos esta palavra aqui,
nós vemos que a proposta do Evangelho é nos levar a voltar a fazermos as mesmas coisas que nós fazíamos antes, porém agora de uma forma diferente, não, com a presença de Jesus conosco. Você percebe aqui que Pedro e aqueles discípulos estavam pescando, e Pedro era um profissional, um pescador profissional, e Pedro chega pela manhã, pesca a noite toda, e chega decepcionado. Chega decepcionado na praia, porque ele não havia pescado. E ele precisava daqueles peixes, eu acredito, para sustentar a sua família, uma vez que esta era a sua profissão. E quantas vezes hoje nós, ou melhor, no mundo atual, no mundo de hoje, nós temos encontrado pessoas que têm batalhado muito, têm lutado muito, têm se esforçado muito, têm usado todas as técnicas, têm usado todo o conhecimento. Aqui Pedro pescava à noite, porque a estratégia de pegar grandes peixes tem que ser à noite, porque durante o dia eu estava estudando essa questão. Por que não pescavam de dia? É porque os peixes grandes durante o dia, eles percebem a rede e eles não entram. Então à noite eles usam uma estratégia lá de atrair os peixinhos pequenos para a rede. Daí os peixes grandes, não percebendo a rede, entram na rede. Então Pedro fez tudo essas estratégias, ele fez tudo o que ele podia fazer para pescar os peixes. E às vezes eu estou falando, eu não sei, acredito, pode ser que eu esteja falando para alguém que talvez hoje trabalhou o dia todo, lançou a sua rede o dia todo e nada pescou. E talvez estejam tanto quanto desanimado. Talvez não hoje, mas no decorrer dos últimos dias ou nos últimos tempos, está um pouco desanimado, está um pouco decepcionado, está um pouco desanimado, porque não estão conseguindo usar o seu objetivo. Estão assim, passando para as pessoas que eles não são capazes. Então, muitas vezes, eles sentem mesmo envergonhado e passam isso para a família. Até mesmo os pais, as mães, passando para a família de que, na verdade, eles não são bons pais, ou não são bons filhos, não são bons profissionais, estão sentindo-se derrotados. E por que isso? Porque muitos ainda não conheceram Jesus. Ou muitos, por terem conhecido Jesus, ainda não entenderam que não precisa fazer nada inteiramente novo, basta que nós voltemos ao que nós estávamos fazendo antes, porém agora, com esse Jesus presente, porém agora, com esse Jesus que tem todo o poder na sua palavra. Nós lemos aqui que Jesus chegou para Pedro e disse: voltem, vá às águas mais profundas e lance a rede de novo. O que significa ir para as águas mais profundas? Lá em Ezequiel 47 diz que ir para as águas mais profundas, Jesus em João, ele confirma esta profecia de Ezequiel, é ser cheios do Espírito Santo de Deus, é não agir mais com as suas técnicas, é não agir mais com as suas formas, com o seu entendimento, com o seu saber, mas na dependência do Senhor. Pedro diz o seguinte, com as minhas palavras: Jesus, eu pesquei a noite toda, eu usei todas as estratégias e eu nada peguei. Agora está de manhã não pega peixe grande, mas eu vou lançar as redes de novo pela sua palavra. Eu vou voltar a lançar pela sua palavra. E então Pedro vai para as águas mais profundas. Pedro vai na confiança, vai na obediência e então lança as redes nas águas mais profundas. E Pedro pesca o quê?
O que é que Pedro pesca? O que é que Pedro pesca, Paulo? Pedro pesca peixes, amém, glória a Deus. Mas Pedro pesca muito mais do que peixe, porque Pedro pesca a palavra de Deus. Pedro pesca a palavra de Jesus. Pedro, então, agora, ele traz consigo a palavra de Jesus, a palavra que tem poder, a palavra que sabe onde estão os peixes, a palavra que pode discernir, a palavra que pode conduzir, a palavra que pode orientar, a palavra que pode sustentar, a palavra que pode dar vida e vida em abundância. Glória a Deus, aleluia. É só voltar, amado. É só voltar a fazer a mesma coisa que você estava fazendo antes. Será que eu posso aqui estar falando para alguém que já tem Jesus? Sim, amém. E para aquele que também não tem Jesus, mas reavivar esta chama, não andar como lá em Ezequiel, com as águas nos artelhos, nem tampouco com as águas no joelho, porque tem muito crente que crê em Jesus, sim, mas por causa da situação que tem vivido, tem permitido que as águas se abaixem, tem permitido que a sua fé diminua, tem permitido que a sua esperança não exista mais. Então, é crente, é servo do Senhor, acredita, mas as águas estão nos artelhos, outros as águas estão nos joelhos, outros até mesmo com as águas nos ombros. Mas lá em Ezequiel diz que nós precisamos inundar. Não podemos mais andar em águas rasas, onde dá pé. Nós não podemos mais ter segurança em nossos pés. Nós precisamos nos lançar, nós precisamos nos jogar, acreditando, nos jogarmos nos braços do Senhor, acreditando na sua palavra, acreditando no seu poder. Por isso eu estou aqui hoje para dizer para você que Jesus não desistiu de você, que Jesus está com você, que Jesus está conosco. Jesus estava ali no meio daquela multidão. Ele, antes de falar com Pedro, Jesus pega o barco do Pedro, Jesus vai para um lugar mais profundo de dentro do barco, para que então a sua palavra ecoasse através das águas, e aquela multidão, eu acredito, uma grande multidão sentada na areia, e ali Jesus falando a sua palavra para todos. E só depois que Jesus falou da sua palavra para todos, foi que Jesus então trouxe Pedro e conversou com Pedro e orientou Pedro. E então Pedro pesca a palavra. E eu digo isso com toda certeza, com toda firmeza, de que ele pesca a palavra, porque quando aqueles peixes estão ali na praia, 2 barcos enormes de peixe, era a sua profissão, ele estava garantido, eu acredito, por alguns meses, financeiramente, mas Pedro entende que a palavra era tão mais poderosa, tinha tanto mais efeito sobre a sua vida do que todos aqueles peixes. Era necessário os peixes, eram sim, os peixes eram necessários, mas a palavra era mais importante, a presença de Jesus era mais importante. Então, a partir daquele momento, Pedro deixa o que é necessário e segue o que é importante. Pedro então segue Jesus. Não sei o que aconteceu com os peixes, se a família pegou, se todo mundo pegou, tinha uma multidão ali. A palavra de Deus não diz o que aconteceu com os peixes. A palavra de Deus garante que o necessário para Pedro, eu tenho a certeza de que aconteceu. Todos sobreviveram, porque a palavra não diz que a sua família morreu. A palavra não diz que Pedro passou necessidade. Pedro teve o necessário, porque ele acreditou. Porque ele acreditou na palavra e porque ele seguiu a palavra. O que é a palavra, pastora? A palavra é a Bíblia Sagrada. Aqui nós vamos encontrar toda a orientação, aqui nós vamos encontrar todo o conselho, aqui nós vamos encontrar
tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. E eu não sei onde Deus tem te colocado. Pedro, Deus o colocou para segui-lo, para ser o seu discípulo. Mas talvez ser discípulo não necessariamente é necessário que você largue a sua profissão. Você pode sim ser discípulo onde você está. Você pode ser discípulo na sua empresa e ali anunciar o evangelho da cruz e ali anunciar o amor de Deus para com as pessoas. Você pode ser discípulo de Jesus dentro da sua casa, juntamente com a sua família. Você pode ser discípulo de Jesus por onde quer, ou onde quer, por onde quer que você ande. Você pode ser discípulo de Jesus lá no hospital, lá na prisão, onde o Senhor te colocar. Ali você pode sim ser discípulo de Jesus e segui-lo e aplicar os seus ensinamentos, aplicar a sua palavra na sua vida e ser testemunha de quem é Jesus na sua vida. Então Pedro aqui, ele segue Jesus e a partir daquele momento, então Jesus começa a orientá-lo, a ensiná-lo juntamente com os demais discípulos e ele diz: vocês serão minhas testemunhas em Samaria, em Judeia e até os confins da terra, quando o Espírito Santo de Deus revestir vocês de poder, vocês irão fazer grandes coisas, irão fazer coisas ainda maiores do que eu estou fazendo. E olha que aqueles discípulos estavam durante aquele tempo caminhando com Jesus, tinham presenciado grandes milagres, grandes feitos Jesus estava fazendo e disse: vocês ainda vão fazer maior através da minha palavra, vocês ainda irão fazer maior quando o meu Espírito repousar sobre vocês. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu liguei para o pastor, passei uma mensagem: pastor, quem prega hoje? Ele falou: é você. Me deu um gelo assim, ó, gela o estômago, gela tudo. Só para subir aqui e falar a palavra. Agora imagina quando a gente entender que nós vamos fazer coisas grandes demais, coisas maravilhosas demais. Nós seremos testemunhas de um Deus vivo presente em nós. Gente, é lindo demais servir ao Senhor, é lindo demais tê-lo conosco, é lindo demais nos tornarmos templos e morada do seu Santo Espírito. É gostoso demais amanhecer e sentir que Ele está nos concedendo mais um dia, que Ele está nos dando fôlego de vida, porque sem Ele nada podemos fazer, mas estando Ele conosco, certamente seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! E Pedro entendeu, e Pedro aprendeu. E Pedro ouviu, Pedro prestou atenção, e Pedro esteve com ele ali, e ele foi orientando, e foi falando, e disse mais: olha, eu vou subir, eu vou morrer, e vou preparar lugar para vocês. E quando isso acontecer, vocês aguardem, porque eu não vou deixá-los sozinhos. Eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito de Deus, para ser o consolador de vocês, para ser o orientador de vocês, para ser a força de vocês. Aguardem, porque eu não vou deixar vocês sozinhos. O Senhor está falando isso para mim, está falando isso para você. Eu não deixo vocês sozinhos, eu estou com vocês, eu estou presente com vocês. E o Senhor orientou a Pedro e disse para Pedro que ia fazer isso. E disse para nós que basta nós abrirmos o nosso coração para que então sejamos revestidos deste poder. E Pedro, então, juntamente com os discípulos, eles então ficam aguardando este revestimento do Espírito Santo de Deus. E lá em João 21, diz a palavra do Senhor, que o Pedro sanguíneo,
e esperando o revestimento do Espírito Santo de Deus, decide de novo ir pescar. Decide de novo ir buscar o que é necessário. Porque o que é importante havia morrido. O que é importante havia prometido que voltaria, mas não voltou. Porque o que é importante já havia aparecido para eles, mas havia sumido de novo. Porque o que é importante havia morrido e agora corria o risco daqueles soldados acharem que os discípulos haviam roubado o corpo do importante. Então Pedro olha para a situação e diz o seguinte: só me resta voltar a fazer o necessário. Ai, amados e amadas, quantas pessoas hoje estão voltados para as coisas materiais, estão voltados para as coisas terrenas, estão voltados para o aqui e agora, estão voltados para o feijão com arroz, e glória a Deus, eu honro a sua preocupação. Isso significa que você é um pai de família, é uma dona de casa, que você é um filho maravilhoso, que você é responsável por aqueles que existem dentro de casa e que você precisa realmente sustentá-los. Isso é lindo, isso é maravilhoso, mas nós não podemos simplesmente confiar no necessário. Precisamos confiar no necessário, mas precisamos ter a certeza de quem comanda, de quem cuida, de quem dá a orientação certa é o nosso Deus. Quem nos sustenta é o nosso Deus. Não é o que eu sei que me sustenta, é o que o Senhor sabe que nos sustenta. Glória a Deus, aleluia. E aí Pedro decide ir pescar de novo. E aí ocorre uma coisa muito interessante que eu quero chamar a sua atenção. Quando Pedro diz que vai pescar em João 21, lá no 4, o que os discípulos dizem? Vamos com você. Quando a nossa fé diminui, quando nós não demonstramos mais que dependemos do Senhor, quando nós temos a atitude que não condiz, ou as atitudes que não condizem com a palavra do Senhor, nós corremos um grande risco de levar conosco a nossa família. Nós corremos um grande risco de levar conosco os nossos amigos. Nós corremos um grande risco de levar pessoas a cometerem o mesmo deslize que nós cometemos. Nós vamos com você, Pedro. Por isso, você que é pai, você que é mãe, precisa estar muito bem firmados na palavra do Senhor. Você que é pai e que é mãe, precisa estar muito bem alicerçado na palavra do Senhor, porque a tendência da sua família é imitar você. A tendência da sua família é te ter como testemunha, é te ter como exemplo de vida. Então, é necessário, é importante não desviar, buscar, manter, aprimorar na santificação. Porque a salvação, a justificação, estamos no tempo da quaresma. Jesus fez isso por nós. Mas nós não podemos sair deste caminho, desta verdade, e vivermos esta vida em Cristo Jesus. Eu vou pescar, eu também vou. E aí vão de novo para o mar. E pescam a noite toda de novo. E aplicam todas as técnicas, todo o conhecimento. Jogam as redes com todas as formalidades, acendem lâmpadas para atrair os peixes pequenos. E cadê os peixes grandes? Não vêm. E de repente, eles escutam uma voz lá na praia.
Vocês têm alguma coisa de comer aí? Eu teria tido um calafrio de novo na barriga. Eu imagino, a Bíblia não fala. A Bíblia fala que João reconheceu primeiro. Mas eu imagino que Pedro, quando ouviu aquela pergunta, ele deve ter tremido. Eu já ouvi essa pergunta antes. E aí eles responderam, não. Jesus, eles não reconheceram Jesus. E Jesus diz, lance para o lado direito a rede. Eu imagino que Pedro deve ter pego aquela rede e deve ter pensado assim, tomara que não tem peixe. Porque se tiver peixe do lado direito, é ele. E se for ele, eu estou frito. Porque eu saí do lugar de onde ele me disse para esperá-lo. Se tiver peixe, e Pedro arma a rede e o que acontece? 153 grandes peixes. Eram quilos e quilos de peixe. Quando pescam, João diz, Pedro, ele está lá na praia de novo, é ele. E agora? Pedro só veste uma roupa, joga uma capa sobre ele, tinha tirado a roupa para pescar, e mergulha. Espera barco chegar, não, ele vai na frente. Ele vai do jeito que ele está, ele vai na frente. Para encontrar com Jesus. E quando Pedro chega na praia, os colegas vêm trazendo o barco cheio de peixe. E quando Pedro chega, e os colegas chegam também, com 153 grandes peixes. E eles olham, era Jesus. O que Jesus tinha lá mesmo? Lá na praia? Peixe assado, pão e fogo. Simbolizando o quê? O que vocês precisam, eu tenho. Aleluia! Aleluia! As suas necessidades, eu vou satisfazer. Aleluia, glória a Deus. De onde saíram aqueles peixes que Jesus estava assando, eu não sei. Jesus é o Deus do milagre. De onde saíram aqueles pães, eu não sei. Jesus pode todas as coisas. E nesta noite Ele pode estar falando para você. Faça tudo o que você precisa fazer dentro da minha palavra. Não desvie, porque eu sou importante. E aqui você, seguindo o que é importante, eu vou atender o que é necessário na sua vida. E talvez o que você está precisando nesta noite não seja alimento para alimentar o seu físico, mas pode ser que seja alimento para alimentar a sua alma, o seu espírito. Pode ser que seja uma cura que você está precisando. O Senhor está nos falando, olhe para mim. Receba o Espírito Santo de Deus. Permita que Ele habite em você. Ouça o que eu estou te falando. Volte a fazer as mesmas coisas que você fez hoje, porém agora de uma forma com muita fé, com muita esperança, com muita ousadia, com muita intrepidez. Saia deste seu marasmo, saia desta sua vida medíocre. Acredite, faça a mesma coisa, faça o mesmo café, faça a mesma comida, pegue o mesmo ônibus, vá para a mesma empresa, faça as mesmas coisas
dirijam o mesmo carro, porém comigo junto, porém comigo no comando, porém comigo. Aleluia. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Fazer as mesmas coisas, porém com o Senhor presente. Segundo Jerônimo, um grande teólogo, ele entendeu que eles pescaram uma espécie de peixe. Um de cada espécie de peixe. Havia ali naquela região 153 espécies de grandes peixes. E então, segundo Jerônimo, eles pegaram um peixe de cada espécie, simbolizando a universalidade da evangelização que eles poderiam alcançar, porque Pedro seria um pescador de almas. E esta palavra não foi escrita para Pedro, esta palavra foi escrita também para nós. Pedro foi uma testemunha viva. Quando Pedro entendeu, quando Pedro pegou os 153 peixes, ele então entendeu que ele podia evangelizar e que ele podia alcançar uma grande multidão de pessoas. E hoje a palavra do Senhor, revelada a nós, também nos orienta a sermos testemunha, a evangelizar, talvez não pregar, talvez não ser um missionário, talvez não ser um evangelista, mas ser um homem ou uma mulher que tenha a atitude de cristão, que façam as coisas de uma forma diferente e que as coisas são abençoadas, porque você está no lugar onde Deus quer que você esteja evangelizando, demonstrando o amor que o Senhor tem para com todos. E você e eu podemos demonstrar este amor que Deus tem para com todos através do nosso comportamento, através da nossa atitude. E Pedro aqui muda o seu temperamento. Ele não muda de uma forma radical, porque temperamento não se muda, mas ele controla o seu temperamento, porque o Espírito Santo de Deus é que está no comando da sua vida, porque ele passa a seguir, a aplicar, a ser direcionado pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero para encerrar, quero que você medite um pouco nesta palavra. E eu quero te fazer uma pergunta, como está lá em Ezequiel 47, depois você lê. Onde as águas estão atingindo? Qual é o nível de água? Qual é a profundeza? Por onde você tem andado na experiência de vida com o Senhor? Ele quer que nós sejamos totalmente dependentes dele. Ele quer que nós levantemos. Eu levanto 5:30 da manhã. 5:30 da manhã. Ele quer que nós façamos tudo o que temos que fazer, porém, sobre a sua palavra. Mas isso nós só vamos ter força quando nós deixarmos a nossa força e atuarmos através da sua força, da sua orientação, do seu ensinamento, jogando a rede da forma como ele ordena e não como nós achamos que deve ser. Eu espero que essa palavra tenha feito sentido para você, porque fez muito sentido para a minha vida. Fez muito sentido para a minha vida. Eu espero que você amanhã, ao levantar, que você faça as mesmas coisas, porém, trazendo mais à tona a presença do Deus vivo que está conosco. E não pense você que foi porque você desviou, foi porque você decidiu ir pescar de novo, fazer as coisas do passado, que Jesus desistiu de você. Não. Pedro foi, levou a turma consigo, mas Jesus foi atrás. Jesus foi atrás e os resgatou para a sua presença. E é isso que o Senhor está fazendo conosco hoje, nos resgatando do nosso desânimo, da nossa tristeza,
da nossa amargura, da nossa decepção, de tudo. E nos trazendo de volta para estarmos no centro da sua vontade. Glória a Deus, aleluia. Eu quero orar por você. Meu Deus, meu Pai, Deus querido, Deus que se faz presente neste lugar. Quantas vezes, Pai, nós provamos o gosto do fracasso. Quantas vezes, Senhor, fracassamos de várias e várias maneiras. E o fracasso é muito doloroso, Pai. Ah, Senhor, quantas vezes nos culpamos por sermos fracos? Quantas vezes, Senhor, nos culpamos, nos enchemos de vergonha, porque não damos o exemplo como deveríamos dar. Passamos muitas vezes para as pessoas de que somos fracassados. Mas o Senhor hoje está revalidando, revigorando a nossa força. Está falando para nós que Ele está presente conosco, que Ele está aqui para nos resgatar, que Ele está aqui para nos dar a palavra de vitória, que Ele está aqui porque Ele é importante, porque Ele nos ama. Oh Deus, nós precisamos tanto que o Senhor se faça presente no nosso meio hoje. Ainda que eu esteja falando para cristãos, e ainda que eu esteja orando em prol de cristãos, mas eu creio, Pai, que muitos precisam de ouvir esta minha oração, suplicando ao Senhor que revigore as forças, Pai, que revigore o ânimo, Senhor, que dê esperança onde não há mais esperança, Pai. O Senhor é o Deus que é completo. O Senhor é o Deus que está conosco. O Senhor é o Deus que nos ama. Por isso nós pedimos ao Senhor, fique conosco, Pai. Porque este seu amor, esta sua presença, é o suficiente e o bastante para nós. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Que você tenha uma noite abençoadíssima na presença do nosso grande eu sou. Lembrando a você que domingo que vem nós retornaremos com a Escola Bíblica Dominical às 9h30 pela manhã, através do nosso Meet. Você vai receber nos nossos comunicados aí o link para você entrar na Escola Bíblica. O convite é feito a todos vocês e a todas. E, querendo Deus, no próximo primeiro domingo de abril, estando a situação da pandemia mais amenizada, foi feita uma reunião com a liderança da igreja e o nosso pastor, reverendo Vanderlei, manda anunciar que, querendo Deus, nós estaremos de novo aqui na igreja fazendo um culto ao vivo, uma escola bíblica, um culto ao vivo, embaixo, onde há corrente de ar. Você querendo vir e ficar dentro do seu carro, você tem toda a liberdade, ou teremos cadeiras bastante distantes, uma da outra, e você vai sentir bastante à vontade, bastante seguro. Traga o seu álcool, querendo, nós também temos álcool aqui para estar oferecendo, e tragam a sua máscara, e você vai certamente ser ministrado pela palavra do Senhor. No primeiro domingo de março, nós fizemos o primeiro culto pela manhã, às 9h, tivemos um número bom de pessoas, inclusive a minha mãe, de lá de Campo Grande, esteve presente. Há mais de um ano ela não ia à igreja cultuar e adorar o nosso Deus. Ela se sentiu muito abençoada por estar aqui. E se você tem alguém da sua família que não está tendo condições de ir às igrejas, você pode trazer o seu velhinho, a sua velhinha, né? O seu pai, a sua mãe, o vovô, a vovó, que nós temos aqui um lugar seguro, né, para os nossos irmãos queridos e queridas, amados e amados, né, os nossos anciões
ficarem bem à vontade e então assistir o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Uma boa noite para você. Fiquem com Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que ela esteja inundando todo o seu ser. Amém? Vamos impetrar a bênção final? Que o amor tão grande do nosso Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que a união maravilhosa do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.